e vamos conversar sobre Os Fios que Nos Unem, que é o 7º episódio da 3ª temporada de Ted Lasso, que é mais um episódio que tem basicamente 1 hora de duração. No episódio anterior tivemos a iluminação do Ted relacionada a futebol e tal, que na verdade não era exatamente algo novo, como o próprio Beard tinha dito no final do episódio anterior, e que o comentário do Rogério Vieira também colocou essa questão no vídeo anterior que ele comentou sobre quem não é fã de futebol meio que não pegar referência. E aí nesse episódio a gente tem basicamente o Beard fazendo uma apresentação sobre o tal do conceito do futebol total. Indo do Johan Cruyff ao Pep Guardiola ao Manchester City, onde o Jamie jogou. E a forma como tudo isso é amarrado no Jamie é muito engraçado, eu achei bem feito, mas eu duvido que eles tenham pensado isso desde o começo para chegar nesse ponto. Se de fato eles pensaram, parabéns! Mas beleza, é um novo esquema tático que vai ser treinado com calma para ser implementado posteriormente. Não exatamente no mundo de Ted Lasso, que assim como times brasileiros que eu sinto que tem essa questão quando trocam de técnico, de treinador, né, que eles já querem resultados no jogo seguinte, que o time jogue diferente, que uma nova tática seja implementada, que não é bem assim que funciona. A gente vê que o Ted já quer que o time treine o total futebol para o jogo seguinte contra o Arsenal dali a alguns dias. E os treinos em si, eles rendem momentos cômicos engraçados, mas que me pareceu meio datados, no sentido de parecer aquelas comédias besteiróis americanas, héteros e tal, seja na questão dos vômitos, mas aí tem a cena que pra mim mostra que o Jamie já tá num outro nível por conta de todo o treinamento que ele já passou com o Roy anteriormente, ou dos pintos deles estarem amarrados por cordas vermelhas, e que rende a risada do Roy que assim, é engraçado, mas onde eu realmente gargalhei é quando eles trocam de lugar de posição e a gente vê que o Will virou o Beard e a forma como ele imita eu achei assim, ó, é tão desprevenido. Esse é um humor que eu acho que funciona muito bem, que é muito engraçado e te pega totalmente desprevenido. E aí nesses treinamentos eles precisam se concentrar em 4 coisas: condicionamento, versatilidade, reconhecimento e a quarta que nem o Ted sabe o que é e fica essa dúvida no ar. Será que é o sacrifício, como o Dani Rojas fala lá mais pra frente? Será que é o Lasso Way? O que você acha que pode ser? Deixa aí nos comentários qual é essa quarta coisa que aparentemente ninguém sabe ainda o que é, nem o próprio Ted. E o resultado desse treinamento vem na derrota para o Arsenal por 3-1, mas que mostra um possível caminho de evolução para o time. Então acho que isso acaba sendo legal de ver que, beleza, relacionado a encontrar uma forma para o time jogar e tal, isso está andando pelo menos agora ao longo da temporada, depois que a gente passou da metade, o que é bacana, o que é positivo. Até mesmo essa questão desses treinamentos meio estranhos que o Ted gosta de fazer com o time está de volta, que eu acho que também funciona muito bem. E aí que traz aquele momento de euforia, de epifania do Trent, falando pro Ted que ele entendeu qual que é o Lasso Way, como que ele mudou, não exatamente só o esquema tático, mas ele vem fazendo uma mudança gradual e sutil no time ao longo das 3 temporadas. Mas será que realmente é isso? Pelo menos para mim uma coisa ficou clara, que pode ser que o Ted não seja um grande treinador de futebol, mas o fato dele mudar as pessoas, por consequência, faz com que a cultura dentro do clube acabe mudando para que essa questão que ele quer implementar, mesmo que ele saia, acabe perdurando, sabe? De, beleza, eu não sou um ótimo treinador, mas eu consegui fazer com que esse clube seja diferente e aí colocar essa questão do total futebol agora faz sentido porque as pessoas já estão aptas, sendo quem elas são, para receber esse futebol totalmente. Onde eu acho que o maior atestado disso acaba sendo justamente na figura do Jamie, porque se a gente pega ele lá na primeira temporada, como ele era um jogador muito arrogante, muito egocêntrico, basicamente no nível do Zava, colocaria assim, só que a gente vê ele sendo desconstruído nesse sentido e sendo construído num outro local, que ele chega no ponto dele poder tirar o ego da frente e colocá-lo como uma ferramenta em prol do time, dele deixar de ser o atacante que vai ser a estrela para se tornar o armador que vai dar possibilidade para o restante do time também poder fazer as jogadas. Mas não é só de futebol que vive Ted Lasso e a gente tem também o amor. Se na semana passada não tivemos a Killy com a Jack, nessa semana a gente tem com a Jack fazendo um verdadeiro bombardeio de amor, dando presentes, caros, viagens, gestos como flores, pagar o jantar da Killy com a Rebecca, falar para todo mundo ali no escritório que as duas estão namorando, que esse foi um ponto que me pegou, que até remete um pouco à situação da Rebecca com o Sam na temporada passada, porque, beleza, a Killy é a dona da empresa e a Jack é a pessoa que está ali financiando e tal, mas existe uma dinâmica de poder entre as duas grande ainda, tipo, eu ainda acho que a Jack está num lugar muito superior à Killy
e o quanto isso pode impactar. E eu não sei se é exatamente nesse lugar que a gente vê a Bárbara olhando, que ela sempre tá olhando meio assim, de canto de olho, ela aparentemente não acha isso muito legal. E esse bombardeio de amor da Jack claramente incomoda a Keely, que mostra que tem alguma coisa de errado nisso, onde ela mesmo fica ali conversando com a Rebecca no restaurante, e a Rebecca lembra que o Rupert fazia algo parecido, só que ela não está dizendo que a Jack é igual ao Rupert, mas nessa questão desses gestos gigantescos e tal, que a Keely tá atenta a isso, mas ela também comenta sobre a questão de ficar cega de amor, de ver os faróis vermelhos e achar que na verdade são verdes e ela simplesmente avançar. Mas aí tem a resolução das duas no final do episódio, em que a Keely se impõe e fala que isso não é muito legal, que a Jack tá fazendo e tal, e aí tem que ver se isso só resolveu ou se ainda vai perdurar para mais alguma coisa pelo resto da temporada. Temos também a jornada do Nate tentando convidar a Jade para sair, eu acho muito legal que mostra que ele passa ali na frente para dar oi para ela e tal, e aí tem a parte dele conversando com a mãe e com a irmã, que eu achei muito bacana, ainda mais que mostra que o Nate é parecido com o pai e cai nesse lugar também de que ele sente que o pai não gosta muito dele, que o pai é distante, mas aí a irmã fala que eles são parecidos. Espero eu que seja uma coisa que seja explorada mais pra frente também, da ligação dos dois, até por conta de um outro pai e filho que eu vou falar mais pra frente nesse episódio, que tem uma cena muito legal. E todo esse arco do Nate e essa temporada como um todo tá servindo pra fazer a gente lembrar quem o personagem é, esse cara meio bobo, totalmente inseguro e tal. Só que eu fico nesse ponto de talvez eles não tenham mostrado o suficiente dele junto com o Ashram, junto com o Rupert, para ir desconstruir toda essa questão. Parece que muito rapidamente eles já querem seguir com a plot do Nate, como ele era, como a gente gostava dele e tal, que por um lado é bacana, mas pelo outro, até onde isso vai ser levado? Até que ponto essa história vai? Porque fica faltando para mim a questão do embate entre ele e o Ted, ou ele pedir desculpas pro Ted, porque eu acho que talvez toda a construção esteja se encaminhando para isso, dele lidar com as inseguranças dele, dele entender o que de fato aconteceu, e ele simplesmente chegar pro Ted e pedir desculpa pelo que aconteceu. E eu acho que toda essa parte dele pedir a Jade para sair é interessante na seguinte perspectiva, porque a gente vê que da primeira vez que ele vai chegar lá e só falar com ela, ele tá inseguro, ele não tá se sentindo muito confortável e ele vai até o banheiro, que era aquele instinto dele de olhar para um espelho, cuspir no espelho, acaba meio que cuspindo em si mesmo para conseguir uma confiança que não exatamente é quem ele é, e a gente vê que ele não faz isso. Ele vai embora, ele decide voltar a quem ele era, de fazer a caixinha bonitinha, tal. Só que aí quando ele chega para entregar a caixinha para Jade, ele tropeça a caixa amassada, ele simplesmente chega lá e pede no final das contas. Ele faz o mais simples possível, que acaba funcionando. E bom, guardei para o final do vídeo o arco mais interessante talvez desse episódio, que é de um dos personagens mais legais, mais carismáticos da série, que estava meio que sendo deixado de lado nessa temporada, eu sinto, que é o Sam. O restaurante do Sam, o Wallace, está indo bem, está lotado, mas ele precisa de uma mesa VIP, ele precisa que a pessoa faça ali um Ray Liotta, que eu achei muito legal a referência aos Bons Companheiros, que é o Ray Liotta, esse mafioso tal, que ele entra num restaurante que está totalmente lotado, só que ele entra pelos fundos e vai dando dinheiro pra galera e consegue uma mesa lá na frente, no melhor lugar possível, e o Sam precisa disso porque quem vem visitá-lo, que é esse convidado VIP, é justamente o pai dele. Mas aí, relacionado a esse arco do Sam, a gente tem algo mais pé no chão, quando a Simi, que é a chefe do restaurante, traz a informação da Brinda Barotti, secretária de interior que quer recusar refugiados. E a gente vai vendo essa história escalando dos refugiados não sendo aceitos, do Sam tweetando sobre isso de uma maneira bem educada, e a resposta que a secretária dá, que primeiro não é diretamente para ele, mas ela joga essa indireta falando que jogadores de futebol devem deixar a política conosco, calar a boca e driblar. Que é uma referência direta a algo que aconteceu em 2018, quando o LeBron James ele deu uma entrevista para Carrie Champion em que ele comentou sobre várias coisas, entre elas política e o presidente Trump na época. E o que veio após isso foi uma jornalista branca chamada Laura Ingraham falar no programa dela, se eu não me engano, na Fox News, exatamente essa frase. So keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble. Isso são comentários ignorantes vindo de pessoas igualmente ignorantes. Eu acho curioso porque isso não se mantém apenas ao campo do esporte, eu sinto, de uma maneira geral. Tipo, tem essa questão que o Ted Lasso levanta, tem a questão do LeBron James, na própria o campo da música, quando a Anitta começou a se posicionar politicamente e tal,
até mesmo cultura pop, sabe? Que eu sinto que, tanto em séries, quanto em filmes, quanto em games, sempre que tem essa questão de levantar a política, de falar sobre questões políticas, sempre surge alguém falando: ai, que merda, não mistura meu jogo com política, meu filme com política, sendo que tudo é política. Tudo é possível ver pelo viés da política, porque tudo que a gente faz na vida tem um caráter político de posicionamento, seja ele algo positivo, seja algo negativo. E não é como se fosse algo novo pro Sam dentro da série, sabe? Porque lá no terceiro episódio da segunda temporada, Faça a Coisa Certa, tem todo aquele arco dele envolvendo o patrocinador, a Dubai Air, que pertence a uma companhia de petróleo, que poluiu as águas na Nigéria e tal. E vem numa cena justamente que o Sam está trocando mensagens com o pai, que o pai traz isso pra ele. Então mostra que isso de quem o Sam é vem muito justamente da criação que ele teve com o pai, eu sinto. Tanto que o posicionamento que o pai fala, putz, eu tô decepcionado com você e tal, faz o Sam se posicionar durante o episódio, dele pedir para ser retirado da propaganda, dele tampar o patrocínio na camiseta e tal. Que beleza, o mundo de Ted Lasso nesses momentos ele acaba sendo um lugar meio fantasioso, que talvez não fosse o que acontecesse na vida real, mas eu aceito quando essas coisas acontecem no mundo de Ted Lasso, porque mostra que tem que haver esses posicionamentos também. É como se esse episódio repetisse aquele arco do Sam, que a gente vê que ele se posiciona novamente e a coisa escala ao ponto de irem quebrarem o restaurante dele, que o deixa extremamente irritado com aquilo, que traz uma cena muito triste, muito dramática, dele inconformado com aquilo que aconteceu e tal. E o ator que faz ele, que é o Tom Hanks, manda muito bem nessa entrega, e ele quebra justamente quando ele vê que a figura do pai, que é interpretado pelo Nonso Annunzier, que é o cara que também faz Sweet Tooth, tá presente ali e ele chora abraçando o pai, que é muito triste. E a cena dos dois conversando, eu acho muito boa, eu amei essa cena, porque mostra um pouco mais dessa relação dos dois, de onde vem muito de quem o Sam é, dos ensinamentos que o pai tá passando pra ele e tal, mas também serve pra mostrar pro Ted, que ele olha ali atrás da porta, que tá pensando no filho dele claramente. E o Sam decide levar o pai no restaurante mesmo destruído para chegar lá e ter a surpresa de que todo o time tá lá, tá tentando ajudar, arrumar, reconstruir o lugar. E aí quando acende o letreiro que a gente vê que tá escrito Olas, que é justamente o nome do pai do Sam, que é por isso que o restaurante se chama Olas, tudo se junta e termina numa nota muito positiva lá dos dois juntos, cozinhando e dançando. E assim, eu gostei demais desse episódio de Ted Lasso. Eu acho que, vindo do anterior, ele também mantém o nível e leva um pouco as coisas pra frente. É só pra ver exatamente pra onde tudo vai se encaminhar no final das contas, porque a essa altura faltam 5 episódios pra terminar a temporada e a gente não sabe exatamente como ela vai terminar. O que é positivo por um lado, só que pelo outro, pra onde as coisas estão exatamente se encaminhando. E é isso, você curtiu o episódio? Deixa aí nos comentários, deixa também se você não curtiu, vamos trocar uma ideia sobre Ted Lasso. Se você está curtindo esses vídeos, o joinha ajuda demais, de verdade, esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você ainda não faz parte do canal, assina aqui na bolinha e a gente se vê na semana que vem. Tchau!